Olá! Boa noite! Estamos mais uma vez aqui ao vivo, todas quartas-feiras, às 20 horas e 15 minutos, para falar sobre como controlar as dores de cabeça, principalmente a enxaqueca. Eu sou a doutora Ilana Falcão, sou médica neurologista e ajudo pessoas a controlar a dor de cabeça. Sejam bem-vindos, pessoal! E hoje um assunto muito novo, sabe? No ramo do tratamento da enxaqueca, que a gente vai falar sobre neuromodulação. O que é isso, né? Neuromodulação. A neuromodulação em neurologia ela já existe, mas são dispositivos que são implantados dentro da cabeça. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar na doença de Parkinson, que às vezes tem a cirurgia da doença de Parkinson. Na verdade, coloca-se implanta dentro de uma área específica que provoca o tremor, um eletrodo para inativar aquela área. E tem uma sigla em inglês que chama DBS. Também quem tem tremor essencial pode usar esse aparelhinho. Então, a neuromodulação ela já existe em outras doenças. Aqui na enxaqueca, a gente vai falar sobre 5 dispositivos e eles não são implantados dentro da cabeça. Eles são dispositivos portáteis que a pessoa pode levar com ele, tá bom? Então, a ideia desses dispositivos é, através de uma estimulação ou elétrica ou magnética, mudar a forma como o cérebro interpreta a dor. Por isso que a gente pode usar na enxaqueca e alguns deles também podem ser usados na cefaleia insalvas, tá bom? Então, a gente vai falar hoje sobre 5 dispositivos, tá? Então, esses 5 dispositivos, os nomes deles são o seguinte. O primeiro é o mais comum, se chama Cephali ou Cephali. Eu vou falar Cephali aqui nessa live, tá bom? O primeiro é o Cephali, depois a gente vai falar sobre um dispositivo que tem uma sigla também, é tudo em sigla, né? Tem uma sigla que chama assim, um mini STMS, que é como se fosse um mini imã grande, um aparelho de ressonância, mas portátil, certo? Como se fosse um grande imã que você pode levar também com você. O outro seria a estimulação de um nervo, chamado nervo vago, que ele passa por aqui pelo pescoço e a pessoa pode estimular. O outro seria o nerívio, também que a gente vai explicar o que é, e que eu confundo o nome dos dois. E o outro é o relívio. A gente vai falar sobre esses 5 dispositivos aqui, sobre neuromodulação. E se vocês tiverem alguma dúvida, vão escrevendo que eu vou parando e a gente vai batendo esse papo aqui bem informal, tá bom? O primeiro Cephali, eu vou tentar colocar a foto dele aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Pronto. Vocês estão vendo? Olha, eu tenho plaquinhas também hoje. Plaquinhas de estão vendo? Coloca um legal aí da foto, tá bom? Esse aparelhinho é o Cephali. O que é que ele faz? A pessoa coloca um eletrodo, é feito alguma coisa que cola na testa e vai estimular principalmente uns 2 nervinhos que passam aqui, que é o nervo supratroclear e o supraorbital, que são ramos daquele nervo maior que de vez em quando eu falo dele, que é o trigêmeo, que está associado com aquele núcleo do trigêmeo, que é um dos grandes centros de dor que a gente tem do cérebro, que está hiperestimulado na enxaqueca. Então, através dessa estimulação aqui na testa, vai acalmando esse sistema de dor, esse centro de dor, tá bom? Então, esse aparelhinho a gente dispõe aqui no Brasil, os outros não, tem que importar até o momento, tá certo? Esse daí é a primeira geração dele, tá? Eu vou colocar outra foto, que é a segunda geração, que já é menorzinho, tá bom? Deixa eu escolher a outra foto aqui dele, ó. Essa é a segunda geração do Cephali. Então, vocês estão vendo que tem o eletrodo e coloca o aparelhinho. Quando você liga o aparelhinho, ele começa a dar como se fosse uma formiguinha, tá certo? E vai aumentando a intensidade. Então, tem algumas pessoas com enxaqueca, uma enxaqueca crônica, que até o fato de tocar a cabeça
causa dor, causa incômodo, a pessoa não pode pentear os cabelos, não pode amarrar o cabelo. Então, nesse caso, algumas pessoas sentem um pouco de desconforto de usar esse aparelhinho. Esse aparelhinho, como é que usa? Eu vou tirar a fotinho dele agora, tá? Como é que a gente usa esse aparelhinho? Pode usar tanto de forma preventiva como na hora da dor, tá bom? De forma preventiva, a gente recomenda o seguinte: são 20 minutos todos os dias, de preferência quando você for dormir. Você liga o aparelhinho, tá certo? Ele não queima, ele tem, vamos pensar assim, uma bateria, que ele fica assim, ele não é conectado com nenhum fio. Você liga o aparelhinho, ele demora 20 minutos e depois ele desliga automaticamente. Então, com o tempo, a pessoa vai relaxando e pode até chegar a dormir com o aparelhinho, não tem problema. Agora, ele tem 2 modos de ação. O modo preventivo, quando você liga, ele vai aumentando a intensidade cada vez mais. Então, no começo, esse aumento de intensidade pode ser uma coisa desconfortável. Então, a gente vai aumentando a dose dele de até um mês, mais ou menos, para chegar na dose máxima, que é de 20 minutos. Então, a gente começa assim, 5 minutos com a dose fraquinha e 5, 10 minutos. Aí, faz isso uma semana, aí se acostumou. Aí, na outra semana, aumenta mais um pouquinho, 10 a 15 minutos, até chegar no de 20. Porque, às vezes, a pessoa começar muito intenso já aos 20 minutos, aí vai ficar muito incomodado e vai achar que o aparelhinho não está funcionando. Então é feito o remédio. Geralmente eu costumo usar assim, medicação sempre, a menor dose possível, e vai avaliando se o paciente está tendo algum efeito colateral ou não, e vai aumentando para a dose eficaz. O aparelhinho também seria desse jeito, tá? O Cefale. Então isso é a prevenção dele. Na hora da dor, como é que a gente pode fazer? Liga o aparelhinho e ele dura ali entre 45 minutos e 1 hora na hora da crise. Ele é um aparelhinho pequeno, ele é portátil, dá para colocar na bolsa, porque eu vou mostrar os outros para vocês, o segundo, e o outro é maior, é difícil levar na bolsa, mas ele é realmente um aparelhinho bom, o Cefale. Uma pessoa que está em tratamento preventivo com remédio, pode usar o Cefale para ser uma combinação? Pode sim. E até no futuro, quem sabe, pode tirar a medicação e só ficar com a neuromodulação. Então, por exemplo, em grávidas, nos Estados Unidos não é aprovado, mas na parte da Europa é sim aprovado em grávidas, porque é um aparelho com muito, assim, pouco efeito colateral. O efeito colateral que tem é a formiguinha que causa aqui dentro na região da face, tá bem? Qual é a vantagem, né, desse grupo de dispositivos? É o fato de ter realmente poucos efeitos colaterais, de ter evidência científica tão boa quanto os remédios orais, vamos falar nesse sentido. Qual é a grande desvantagem, né? É o custo. Aqui no Brasil tem o Cefale, ele é em torno aí, vou chutar aqui, mas entre R$1.000 e R$1.500, é um investimento que você vai fazer, mas ele realmente diminui a frequência e a intensidade de crises. Mas não vai ser na primeira sessão, vamos falar assim, que você usar o aparelhinho e tudo vai ficar bom. Não, precisa de tempo também. Tudo em tratamento a gente avalia em torno de 3 meses, para dizer assim que se teve benefício ou não, tá? Esse seria o primeiro aparelhinho, o Cefale ou Cefale. Vocês têm alguma pergunta sobre ele? Aí eu passo pro outro. Deixa eu ver aqui. Você sabe o valor? É isso, entre R$1.000 e R$1.500. Existe o site realmente da companhia e é fácil de encontrar, tá certo? Entrega em casa. Doutora, onde se encontra esse aparelho? É o site cefale.com.br. Eu já vi nas lojas americanas também vendendo, tá? Eu não tô fazendo propaganda aqui não. É só a nível de educação em saúde para vocês conhecerem que existem outros tratamentos, tá? Deixa eu ver mais. Se tem mais alguma outra perguntinha. A Rúbia tá falando que ficar sem dor é o sonho,
tá? Numa crise terrível nesse momento. Rúbia, querida, se tá na crise, para de ligar o celular, que tem luz, que tem tela azul. Vai descansar, porque na crise é muito estímulo. A gente quer eliminar o estímulo de barulho, de luz, de tato. Então essa live vai ficar gravada. Depois, quando você estiver legal, você volta e vê, tá bom? Porque senão vai piorar a tua dor, a tua crise. Tá legal? Deixa eu ver aqui. Bom, pessoal, vou passar para o outro aparelhinho, tá legal? Boa noite, bem-vindos. O outro aparelhinho, eu vou colocar a foto dele aqui para vocês verem como ele é. É esse aqui. Gente, é um trambolho. Ele é também uma caixa de sapato, tá certo? Ele é um grande ímã que faz pulso eletromagnético. Então, você coloca ele atrás, ele vai estimular a parte dos nervos aqui de trás. E você tem um botão que você aperta, ele faz um clique, assim, clac. Aí, é muito rápido, é questão de segundos, assim, você faz clac. E a programação dele é fazer, para prevenção, 4 pulsos magnéticos, que a gente chama, de manhã, e 4 pulsos à noite. Isso todos os dias, durante 3 meses, é um tratamento preventivo. De todos, esse é o que tem mais evidência científica, assim, ele é muito bom, o resultado dos estudos dele. Agora, qual é a desvantagem? A desvantagem é a seguinte, ele é tão caro que ele não se vende, ele se aluga, tá? E ele se aluga por 3 meses. Nos Estados Unidos, aqui é questão de ter que importar. Todos esses aparelhinhos precisam de prescrição médica, tá certo? Pelo menos o Cefale também precisava aqui no Brasil. Então, precisa de prescrição médica e ele custa $150 por 3 meses. Aí você aluga. Aí se você não gostar nesses 3 meses, assim, achou que não funcionou, eles devolvem o seu dinheiro. Aí se você quiser por um período mais longo, de mais 3 meses, aí o precinho aumenta, fica para $250. Agora se você fizer um contrato maior de 1 ano, esse precinho diminui, tá? Mas ele é um aparelho bom, ele tem boa eficácia. Mas a questão desses aparelhos é que são novos, eles são caros. Então o acesso fica mais difícil. Mas ele funciona. Então é um pulso eletromagnético que a gente bota aqui e faz clique. Cada clique demora 20 segundos. Então clique 1, aí conta 20 e depois clique. Ele tem que demorar esses 20 segundos para tipo recarregar. 4 de manhã, 4 à noite. Isso prevenção. Na hora da dor é possível também. Deixa eu checar aqui quantos. 17 pulsos por dia, o máximo que a pessoa pode usar. Então, se eu já faço a prevenção, né? Posso fazer 8 e mais um pouquinho até completar os 17. Vamos dizer assim, a prescrição do aparelhinho que se chama Mini. O nome dele é assim, pulso único de estimulação transmagnética, tá certo? Então, a gente usa nesses dispositivos de neuromodulação ou energia elétrica, assim, que vai colocar na cabeça, ou magnética, tá bem? Ele é preventivo ou trata a crise? Esses 2 que eu falei agora, tanto o Cefale como esse mini, eu vou falar mini imã, tá certo? O STMS, serve para as 2 coisas, para a prevenção e para a hora da crise. Então, o Cefale para a prevenção são 20 minutos, na hora da crise ali entre 45 e 1 hora. O do pulso para prevenção são 4 pulsos de manhã, 4 pulsos à noite. E se tiver crise nesse período, você pode usar no máximo 17 pulsos, respeitando, né, o intervalo ali entre 20 segundos de cada um, tá? Deixa eu ver mais. E não tem efeito colateral, é meu sonho. O efeito colateral é muito pouco, É geralmente o desconforto do contato com a pele, né? Não tem assim, não vai queimar você, não vai provocar nenhuma outra reação. Eles são muito seguros, realmente, para usar. Isso é o grande benefício deles, né?
E aí, pessoal, gostaram desse? Gostaram mais do Cefale ou do Mini-Imã? Ó, se gostou, dá um coraçãozinho, tá bom? Nossas lives vão ter plaquinhas agora. Então, vamos passar para o outro, tá? Eles substituem o uso dos medicamentos ou a ideia é usar os dois? No início, você pode usar em conjunto para saber se você tem algum benefício, certo? A gente não vai tirar o outro e testar. A gente usa junto, aí olha, melhorei. Então, existe a possibilidade, essa janela de oportunidade de eu ir tirando, desmamando o remédio. Mas pode sim, se você quiser, e se de acordo com o seu médico, né, de acordo com a frequência e intensidade das suas crises, usar ele em conjunto, tá? Parece que o Mini-Imã é mais eficaz. Parece, de fato, assim, ele tem, pelos estudos, aqui não é nada de achismo, de achar que tem, ele é mais eficaz dentre todos, mas todos funcionam, tá certo? Todos têm evidência que funcionam. A gente vai passar agora e a gente vai para o terceiro aparelhinho, que é um estimulador do nervo vago. O nervo vago é um nervo muito grandão, sabe? Que dentro da cabeça da gente existem 12 pares de nervos cranianos. 12 de um lado, 12 de outro. E são nervos que vão dar todas as funções que a gente tem aqui na cabeça. O nervo vago é o 10º nervo. E ele vai fazer da cabeça, ele sai e vai para os diversos órgãos do corpo da gente. Então, ele é um nervo muito grande. Ele vai para o coração, ele vai para o pulmão, ele vai para o intestino. Então, por isso que na enxaqueca tem tantos sintomas, porque existe essa conexão, tá certo? Com o nervo, por exemplo. Então, a estimulação do nervo vago, o que a gente vai pegar é justamente aqui no pescoço. Se você pegar aqui no ângulo da mandíbula, descer um pouquinho aqui e sentir tua palpação, tu vai sentir a tua artéria pulsando. Então, é mais ou menos uns 2 dedos para baixo que você vai fazer a estimulação do nervo vago, tá? E como é esse aparelhinho? Aí eu vou mostrar a foto dele agora para vocês. Do nervo vago. Olha, é esse aqui. O nome comercial dele é Gammacore. Aqui no Brasil, eu não achei. Tem que realmente importar. Não sei se amanhã já tem. Mas qual a função dele? Você vai fazer um ciclos de 2 minutos. Você estimula ele aqui por 2 minutos. Ele para, porque tem que ser recarregado. E a dose dele são ciclos de 2 a 3 ciclos. Então, eu faço 2 a 3 ciclos de 2 minutos. Ficou claro assim, né? Então, eu faço 2 minutos, descanso um pouquinho para o aparelhinho recarregar. Faço de novo mais 2 minutos. Aí não passou, aí eu faço um terceiro. O Gammacore é só abortivo, significa que é só para hora da crise. Ele não é preventivo, tá? Deixa eu parar de compartilhar ele aqui. Agora, ele é um que pode usar além da enxaqueca. Por exemplo, cefaleia em salvas, a gente pode usar o Gammacore também. Tanto para prevenção, você fala em salvas, prevenção e na hora da crise, mas para enxaqueca só na hora da crise. Então ele é um dispositivo pequeno, dá para levar na bolsa. Qual é a desvantagem dele? A desvantagem é que tu vai ter que segurar 2 minutos aqui. Tá certo? 2 minutos, parou, mais 2 minutos, parou, mais 2 minutos. Então tem essa desvantagem. E algumas pessoas dizem que ele é um pouco, assim, não chega a ser doloroso, mas ele incomoda mais do que o Cefale. Mas com o tempo a pessoa vai se acostumando. O grande desvantagem dele é que ele é muito caro. Assim, em relação aos outros, né? Ele é $600 que você compra e ele tem um limite de uso. Não vai dar $600 e para sempre. Não. Ele vai acabar a bateriazinha dele ali e você vai ter que comprar de novo. Então, é um aparelho bom, mas é de muito difícil acesso. Realmente, $600. É melhor alugar, eu acredito, alugar o Mini-Imã, por exemplo, da estimulação transmagnética. Então, muitas pessoas assim estão querendo, que é questão da indústria, não entende assim por que não baixa o preço, porque são coisas boas. E plano de saúde, né, não cobre. Então, você tem que pagar do seu próprio bolso.
até agora não cobre, tá? Deixa eu ver algumas perguntas. Isso nem é desvantagem, meu Deus. Eu tomaria uma injeção na cabeça, né, Cris? A gente tá falando sempre duas objeções, assim, universais, né? Que é o preço e, assim, não tem um tempo. Preço e tempo. Mas você saber, né, que existe e qual é o preço de cada um. Deixa eu ver mais. Foi a Camila que falou. Eu acho que não teve mais não pergunta. Pessoal, o terceiro, que foi o estimulador não invasivo do nervo vago, porque existe uns que a gente implanta mesmo, né, dentro. Mas ficou alguma dúvida? Desse a gente pode passar para o próximo. Então, se vocês gostaram, coração, coração, coração. A Alana tá dizendo que não tem condições de pagar, é uma desvantagem. É de cada um, né? Realmente a gente não vai entrar nesse mérito aqui de o que é caro, o que é barato, né? Depende do valor. Se o que é o preço e o valor agregado do produto, né? Se o valor agregado vou eliminar minhas dores de cabeça, vou ficar livre da enxaqueca, por que não fazer esse investimento? Tem isso, né? Mas tem o preço, né? Tem outras prioridades da vida, então não posso focar nisso. Então a gente vai... eu converso muito com o paciente, porque não adianta eu colocar assim, prescrever o remédio mais específico que tem, mais novo, assim, se ele vai usar um mês, se ele não tem como usar continuamente, se é um tratamento de uso contínuo. Então, isso tem que colocar na balança, né? É uma via de mão dupla, tá bom? Ó, então, vamos passar pro outro. O outro aparelhinho é o Nerivio. A cara dele aqui, ó, deixa eu mostrar ele pra vocês. Será que dá pra vocês verem? Ele é interessante. Você coloca... Ele é um estimulador aqui no braço. Você coloca feito um torniquete, feito esses que a pessoa vai correr e coloca o celular. Pronto, é um aparelhinho aqui. Ele vai estimular aqui o braço a fazer a cosquinha. E tá ligado a um aplicativo. E esse aplicativo você vai ativar e ele vai ficar... vai iniciar a programação dele. Então, nessa foto de cima, a moça com o aparelhinho. E durante o uso, você pode fazer o que quiser. Você só não pode molhar, você não pode tomar banho. O Cefale também, depois que a pessoa... O primeiro que a gente falou. Depois que a pessoa se acostuma, ela pode assistir televisão, ler um livro, pode andar, não tem problema. Só nesse primeiro mês que a gente realmente não recomenda, porque tá em período de adaptação, tá? E aqui essa foto de baixo é mostrando... Esse negócio é como pega no braço, sabe? Fugiu o nome aqui. Uma pulseira, um torniquete, tá? Deixa eu tirar ele. Como é que ele faz? Então, você coloca aqui. Ele é como se tivesse um gelzinho que ele, através das coisas aí da física e da química, ele vai liberando, vai consumindo esse gel, mas você não tem contato com a pele, não. E ele vai provocando, estimulando os nervos periféricos. Aqui que tem conexão com o nervo de dentro da cabeça. Então, como é que faz ele? Ele é para a hora da dor só, tá? Então, você usa 45 minutos. Começou a doer, coloca teu aparelhinho, 45 minutos no máximo. Então, você pode até colocar debaixo da roupa, ninguém vai perceber que você tá com o aparelhinho. Então, é uma opção boa. Tá? Em termos de custo, ele custa $99 e serve para 12 vezes, vamos pensar assim, 12 crises. Então, é o que tem mais custo-benefício, se a gente colocar aí na balança. É um aparelhinho legal de se testar. O que é que vocês acharam dele? Do Nerivio. É uma opção. Tudo é uma opção, gente. A ideia aqui sempre é abrir a cabeça, trazer as novidades. Não necessariamente significa que você vai usar, mas que você pode colocar as cartas na mesa quando for conversar com o seu médico. Fala assim, eu sei que existe esse negócio. Tem indicação para mim? O que é que você acha? Então, a ideia aqui sempre não é uma consulta, mas te preparar para uma consulta. E você vai sair muito bem informado aqui acompanhando o perfil, tá bom? Vamos fazer o próximo? O próximo e último aparelhinho.
O próximo e último aparelhinho chama Relivium. Esse é super recente. Ele foi aprovado pelo FDA, que é tipo a Anvisa dos Estados Unidos, faz 8, 9 meses, mais ou menos, certo? Então, deixa eu botar a carinha dele aqui para vocês conhecerem ele. Ó, ele parece com um Cefale, só que ele vai estimular os nervos aqui da fronte e de trás. Então, se você olhar por dentro dessa tiara, na frente vai ter 4 eletrodos, né? 2 dos nervos aqui, supraocular e supratroclear de cada lado, e 2 aqui atrás, que é dos nervos occipitais. Então, é como se fosse um Cefale melhor, assim, mais atualizado, porque vai ter as 2 combinações dos nervos aqui. Esse é até de uma empresa de Israel. E tem uns estudos, assim, mostrando muito bom benefício depois de 2 horas a dor sumir, que sempre é o objetivo do tratamento da crise, quando se faz estudo científico associado à dor de cabeça, para testar o remédio, é saber assim, depois de 2 horas, a crise foi embora? Foi. A dor foi embora? Os outros sintomas que incomodam muito também foram embora? Fotofobia ou náusea? Então é assim que eles fazem os estudos, tá? Então esse é o aparelhinho super novo, o Relivium. Como é que você faz? Ele faz por 1 hora a estimulação. Tá legal? Então, era isso que eu queria trazer para vocês de novidade de neuromodulação na enxaqueca. Porque neuromodulação em neurologia já existe um campo bem vasto, tá bom? Então, aqui estou à disposição para a gente responder algumas perguntinhas, tá bom? Deixa eu ver aqui a Alana. Não consigo ficar deitada nas crises, sinto pressão na cabeça e a dor intensifica. Durmo sentada quando estou em crise. Na crise, o que a gente recomenda sempre é repouso. Mas tem uma questão de ter dor no pescoço também. A dor no pescoço, tem muitos pacientes que vão para ortopedista, vão para fisioterapeuta, vão para fazer massagem. Uma dor no pescoço, naquela pessoa que já tem enxaqueca, e a dor no pescoço ser um sintoma a mais da enxaqueca. Porque eu sempre falo, né? A enxaqueca é uma doença genética, hereditária, é doença, não é frescura, que tem mais de 30 sintomas, e um deles pode ser a dor. Então, se você acha que dormir sentado é melhor do que deitar, porque deitar acha que provoca mais pressão, da questão da alodínia, que é essa sensação de o toque ser inflamado, sabe? Ah, minha cabeça está inflamada, doutora. É o toque que é inflamado. E que não dá para tocar o travesseiro. Então, você dorme sentada. Mas um alerta quando a pessoa está com essa alodínia, significa que ela está tendo crises muito frequentes. E crises muito frequentes significa que precisa de um tratamento preventivo, tá? Nunca tinha ouvido falar dessas possibilidades. Existe para vender no Brasil? Até o momento que eu pesquisei hoje, só o Cefale. Os outros tem que importar, tá certo? A Denise fala que começa a doer o pescoço. A avó aqui. É a dor no pescoço ser um dos primeiros sintomas de uma crise de enxaqueca. Porque a gente pensa em enxaqueca, a gente só pensa dor na cabeça. Mas a dor da enxaqueca, ela pode estar em outras regiões. Ela pode estar na cabeça, que é o mais comum, pode. Mas ela pode vir no pescoço, ela pode ser uma dor abdominal, entendeu? Então, existem outros lugares que podem ter. Começou a crise assim no pescoço, você que tem enxaqueca, então, a crise começou. Aí é o momento ideal de você fazer alguma estratégia. Não deixar a bola de neve da crise ir até o final. Não deixar essa crise ficar grande para tomar alguma providência. Quanto mais cedo, melhor. Combinado? Deixa eu ver, eu tenho uma plaquinha de combinado assim. Combinado? Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui outras perguntas. Tem alguma contraindicação os dispositivos? Até o momento, não. Nos Estados Unidos, eles não estão liberando para grávida, mas na Europa, sim. Principalmente, União Europeia não, UK. Como é que é o nome agora? Fugiu? Ali, Inglaterra, Irlanda, eles liberam para grávida. E tem estudo dizendo que pode usar. Mas pelos Estados Unidos, o FDA não liberou ainda. Mas contraindicação,
Não, ele é muito pouco, assim, de pouco efeito colateral que existe. São medicações boas. Ó, o André tá falando que não consegue usar boné. É por causa da alodinha. É o nome disso, André. Alodinha. Fica tão inflamado que o toque não é pra doer, né, minha gente? Um toque não é pra doer. Então, imagina que teu sistema de dor tá tão ativo que até o toque dói, que até a luz dói, que até o barulho dói, que até o cheiro dói. O que é que eu falei aqui? Dos 5 sentidos. É uma doença que afeta como o cérebro interpreta os sentidos, tá certo? Deixa eu ver mais perguntinhas. A Neia Ribeiro. A minha cabeça depois da crise fica dolorida. Quando balança a cabeça parece ter algum ressoio. É horrível. Neia, isso é a última fase de uma crise de enxaqueca, que a gente chama de fase pós-drômica. A enxaqueca, ela tem 4 ou 5 fases, depende de cada autor. Na crise 4, a quinta fase seria a fase entre crises, certo? Então, a última fase da crise, a gente chama de pós-drômica. Significa que o teu cérebro, ele foi todo ativado durante uma crise de enxaqueca. Aí ele precisa de tempo para voltar ao que ele era antes, certo? Então, esse tempo, a pessoa fica como se um caminhão tivesse passado por cima. Sabe aquela quando você começa com uma gripe, que fica todo mole, fica todo doído? Então, fica com esse dolorimento na cabeça. E eu falo muito assim, sensação de cabeça grande. É que você não passa nem na porta. Tá tão grande a cabeça que você não pode nem mexer. Você vai andando assim, ó, todo reto. Porque faz parte do final da crise. Aí se vier um gatilho no final da crise, começa tudo de novo. Entendeu? Então é importante a gente entender. Quanto mais vocês entenderem sobre enxaqueca, melhor é o controle das crises. De fato, isso é comprovado. Quanto mais educação em saúde vocês tiverem, tá bom? Deixa eu ver aqui outras perguntinhas. Não consigo usar tiara. Isso, tiara, boné, pentear o cabelo, amarrar. Aquele do braço é eficaz? Alguma contraindicação? Todos são eficazes, tem estudos comprovando, por isso que foram liberados, tá certo? E eu fico assim com receio de falar eficaz, porque um remédio que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Porque o sistema de dor, ele tem várias vias que são estimuladas. E cada medicação, ou por exemplo, da neuromodulação, ele vai cortar alguma via, ele vai inibir alguma via. E talvez essa via que está inibida não seja a sua via principal. Por isso que um remédio funciona para uma pessoa e não funciona para outra. E o tratamento realmente é individual. Deixa eu ver mais aqui. Eu acho que eu vi... Deixa eu descer. Gente, me perdi aqui. A Geni... minha crise sempre começa com auras visuais e também tenho dores no pescoço. Normalmente não consigo ter nada encostado na minha cabeça. Muitas vezes não consigo nem pentear o cabelo. É verdade. Então, a aura, por exemplo, é a segunda fase. Você lembra que eu falei que são 4? A aura é a segunda fase da crise, antes da dor. Pode vir acompanhada com a dor de cabeça. Mas geralmente na aura, se você tiver, é um momento ideal de você fazer uma medicação ou alguma estratégia para controlar a crise ali que você combinou com o seu médico, tá bom? Deixa eu ver mais. Quando começa a dor no pescoço, tomo logo um Tonsililax. André, olha, é aquele negócio do limite. Quando a pessoa tem dor, eu entendo que a pessoa tá com dor, que a pessoa precisa trabalhar, precisa cuidar da casa, precisa cuidar do filho, precisa fazer alguma coisa e termina tomando a medicação para se sentir funcional. E ali a medicação vai fazer um efeito durante um período. E depois a dor vai voltar se você ficar utilizando muito analgésico ou anti-inflamatório. Uma coisa que a gente já falou em outra live, que é da cefaleia por excesso de medicação para dor. Tanto analgésico como anti-inflamatório, como os triptanos, feito o Sumax, Maxalt, todos dão isso. Então a gente precisa entender a linha tênue entre usar logo, mas saber o quanto eu tenho que usar por mês. E essa continha geralmente é 2 a 3 comprimidos por semana.
Se eu tomo mais, significa que eu estou tendo muito mais crises. Significa que eu preciso de um tratamento que previna que as crises apareçam. Isso é o tratamento preventivo, que a gente pode usar, por exemplo, hoje, neuromodulação, tá? Deixa eu ver outra coisa. Tem crise, inicia no olho, parece que comprime. A enxaqueca, ela tem uma preferência por ser unilateral nessa região e geralmente atrás dos olhos, como se tivesse umas facas assim empurrando, latejando. Geralmente acontece isso, tá? E a última perguntinha aqui vai ser do Júnior. Minha esposa tem enxaqueca crônica, toma topiramato, mas não vejo que melhora. Ela tá sofrendo mais de 30 dias com isso, entrando no hospital, acompanhada pela neuro. O que fazer? A gente começa um tratamento e vai avaliando. Não se começou e se perde no meio do mundo, não. Então, você tem que voltar pro seu médico. E uma coisa assim que é objetiva é você fazer um diário de dor. Você pode pegar um calendáriozinho, separar só para você, ou pegar aplicativos que existem muitos. Um que eu gosto é gratuito, tanto para iOS como para Android, que se você colocar lá para pesquisar, é Diário de Cefaleia Libs. Porque ele tem vários fatores desencadeantes, aí você vai entendendo como é a sua dor. Então, eu comecei um tratamento com o médico, exemplo, o topiramato. E não vi melhora nenhuma, depois de um mês pelo menos, porque a primeira coisa que melhora é a intensidade. Se eu tenho crise assim frequente, a frequente eu digo sempre. Então, era crises fortes, vamos pensar assim. Quando eu começo o tratamento preventivo, ainda tem frequente, mas elas estão ficando mais fracas. Aí depois elas vão ficando espaçadas. É isso a história natural. Então, faz 30 dias, tá usando o topiramato e não viu o benefício, tem que voltar pro médico para perguntar: você tá usando direito? Tá na dose certa? Será que esse remédio tá interagindo com o outro? E a mudança do estilo de vida, né? Aquela questão do raízes, que eu sempre falo, que é muito importante. R de rotina, A de alimentação, I de ingestão de água, Z de zen, E de exercício físico e sono. O raízes, algum desse pilar está desequilibrado? Porque basta um para, mesmo que eu use o remédio, eu não estou controlando 100% se eu não estiver com esse raízes, assim, a raiz fincada realmente a nível de saúde em geral, sabe? Então, o que eu te recomendo, assim, volta pro médico e pergunta assim, fala mesmo assim, ela tá usando, tá surtindo efeito, o que é que pode fazer para mudar? Tem que ter essa abertura com o seu médico, entendeu? Porque o mais que precisa, né, que se beneficia com o tratamento é você que tá sentindo a dor sempre. E quem tem dor é um ditado que eu escuto sempre, desde a faculdade, né? Quem tem dor tem pressa, quer que isso acabe, que é insuportável. Tá bom? Gente, muito obrigada pela presença de vocês, pela participação, pelo seu tempo, tá? A live vai ficar gravada aqui no Instagram, também no YouTube e também vai ter o podcast dessa live no Minha Neuro Explica, que tá disponível no Spotify, tá bom? Então, para vocês, coraçãozinho, muito obrigada pela participação e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!